Oi, tudo bem? Eu sou Júlia Vicente Machado e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu livro de poesias. Bom, primeiro eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é uma poesia. Vou falar bem superficialmente. Uma poesia é um texto lírico que expressa sentimentos, ações, assim, sentimentos, revoltas, o que você quiser transmitir por meio de estrofes, que são como parágrafos, mas é o diferente, que são constituídos por versos. Os versos são as linhas da poesia, entendeu? Por exemplo, se uma estrofe tem 3 versos, então ela é um terceto. A gente chama assim, mas se ela tem 3 linhas, então ela tem 3 versos, entendeu? Essa é praticamente a poesia. Existe vários tipos de poesia. A poesia concreta, por exemplo, que é como se fosse um desenho com linhas, com frases, com versos, e aí acaba que se torna uma poesia. Entendeu? Eu já fiz poesia concreta também. Não sou muito boa, porque eu não sou tão boa assim no desenho nem nada, mas já fiz também. É muito interessante, muito bom. E nem sempre precisa ser palavras, nem sempre precisa ser versos em si. Podem ser apenas umas palavras que constituem outra palavra. Por exemplo, tem uma poesia que se chama Luxo. E esse, não sei se é o contrário, mas eu acredito que seja luxo. E aí, cada palavrinha, para constituir a palavra luxo, é formada por várias palavras escrito lixo. Então, isso é uma poesia concreta. A gente tem poesia por símbolos também, como uma poesia chamada A Fome, que aí tem a símbolo que significa a fome, o mundo, o homem, e aí vai formando essa poesia, que eu esqueci o nome exato dela, mas é uma poesia com símbolos. E tem uma poesia que é mais livre, que é a que eu trabalho, que é uma poesia que você pode escrever livremente, pode não ter várias estrofes, pode ser uma coisa contínua, só ali, todos os versos que você quiser, pode ser um texto corrido também, nem sempre uma poesia precisa necessariamente ser uma linha em cada, um verso em cada linha, pode ser um texto mais lírico que ser considerado uma poesia. Mas uma coisa que é muito que a gente gosta muito de ter na literatura, assim, nesse gênero textual, que você vai bater o olho e falar assim, é poesia? É quando tem rimas. Se tiver rimas, muito provavelmente será uma poesia. Você pode declarar que é uma poesia. Isso a gente vê muito também no cordel. O cordel é uma poesia, é uma forma de poesia. Ele se chama cordel porque era poesias, assim, livrinhos lá na região Nordeste, que eram pendurados em cordas. E esses livrinhos eram pendurados em cordas com poesias dentro. Por isso se chama cordel, por conta das cordas, por serem pendurados em cordas. Mas eles também são poesia. Então a poesia é muito importante pra gente. E hoje é um sonho para mim ter hoje o meu livro de poesia, sendo eu poeta desde cedo. Eu já tenho uma profissão, eu sou poeta, sou escritora, eu sou isso aqui, eu sou artista. Então, eu já tenho uma profissão desde cedo. As ações que me fizeram ter esse livro, as minhas inspirações, é tudo. A vida em si. A minha família, eu, as minhas experiências, o mundo, a vida e a poesia em si. Então, tudo para mim pode ser transformado em poesia. Se eu tiver inspiração, se eu me sentir bem com aquela coisa, ou se eu me sentir mal com aquela coisa, ou se eu simplesmente quiser escrever sobre aquilo, eu vou escrever em forma de poesia e tranquilamente, porque eu gosto de fazer isso. Então, para mim, a inspiração de tudo aqui é tudo, por exemplo. E às vezes até de coisas que não aconteceram. Às vezes eu só quero estruturar uma ideia na minha cabeça e aí eu crio uma situação, porque eu escrevo histórias. Então eu trago essa parte de escrever histórias para a poesia. Por exemplo, O Menino do Trem. O Menino do Trem é onde eu, assim, eu falando na primeira pessoa, digo que que estava no trem e encontrei um menininho, e esse menininho estava olhando para a janela. E aqui, nessa poesia, eu reflito sobre o que realmente é importante. Será que nós devemos zombar de coisas que parecem simples pra gente, coisas que nós não entendemos, em vez de tentar entendê-las? Então é uma coisa muito profunda. Só que eu nunca conheci nenhum menino num trem. Ou talvez eu tenha conhecido aqui na minha cabeça, mas eu nunca fui num trem sozinha, encontrei um menino, conversar com ele sobre isso. Andando encontrei
é a que eu considero uma das minhas primeiras poesias. Eu não tenho certeza se realmente foi a minha primeira poesia, porque eu não lembro quando foi que eu comecei a escrever poesias. Mas eu sei que foi a primeira poesia que eu li em público, por causa que foi uma atividade escolar. A atividade era: faça uma poesia que comece com andando pela rua, e aí a gente tinha que completar e continuar escrevendo. E aí eu comecei a escrever como se eu estivesse andando pela rua, só que naquela rua, na verdade, era minha vida. E aí eu gosto do final, porque o final é a primeira poesia que eu coloquei no meu livro, porque foi a primeira poesia que eu li em público, então eu quis colocar no meu livro, que é a última estrofe dela é que eu mais gosto. Andando me encontrei, avistei minha paixão. Em mim crescia poesia, na mais pura localização. Existem versos e belas palavras nas raízes do meu coração. Eu também gosto muito do A Vida é um Livro Aberto, porque é literalmente uma reflexão minha sobre a vida. Foi quando eu parei e falei assim, nossa, o que é a vida? A vida é um livro aberto. Eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida hoje. E é muito interessante, eu quis fazer por causa que eu sou jovem hoje. Quando eu for mais velha, eu vou reler essa poesia e eu vou pensar. E eu quero saber, será que eu vou pensar, nossa, eu estava certo? Ou será que eu vou criar forças com essa poesia que eu fiz? Ou será que eu vou criar uma outra pensando nisso? Entendeu? Também gosto muito da minha poesia Júlia, porque é uma poesia minha. Eu nunca fiz uma poesia sobre mim em si. Na verdade, acho que eu sempre fiz poesia sobre mim, só que em pedaços, porque cada poesia constitui uma parte de mim. Só que eu nunca me sentei e falei assim, vou escrever uma poesia que eu fale sobre mim, sobre os meus jeitos, os meus... Porque a gente nem sempre sabe os nossos próprios jeitos. Então, foi uma poesia muito difícil de ser feita, porque eu fiquei pensando, nossa, será que eu coloquei tudo aqui? E aí eu coloquei tudo que eu me orgulho de ser. Eu sou nerd, eu sou eterno estudante, eu sou pensante, eu sou ativista, eu sou atleta, eu sou jornalista, eu sou esperta, eu sou artista, eu sou confusa, eu sou poeta. Então, assim, nessa parte aqui do eu sou jornalista, é porque eu gosto muito dessa coisa de notícias, eu gosto de pesquisar informações. Eu disse que eu sou atleta porque muitas pessoas dizem que nerd e atleta não se relacionam, e eu vim para quebrar padrões, porque eu gosto de jogar, eu gosto de participar das aulas. Eu não me considero um atleta, nossa, trincado, mas eu faço essas atividades, então eu vim aqui para quebrar padrões. Eu sou uma pessoa que gosta de quebrar padrões, porque eu sou o próprio padrão quebrado. E eu queria muito falar um pouquinho sobre o título, que é As Poesias de uma Pensante. Pensante porque o meu cantor favorito é o Gabriel Pensador. Por isso que eu coloquei pensante, porque eu pensei que pensador era feio. Então eu coloquei pensante porque eu penso muito, eu gosto de pensar. Pensar faz bem, é bom pensar muito. Não pensar muito de ficar com a mente cansada, mas pensar para deixar a mente evoluída. Tem muitas poesias que eu fiz para minha família também. Tem a que eu fiz para o meu avô, para minha avó, para o meu pai, para minha mãe e para minha prima, que passou por um momento difícil e eu quis homenageá-la e eu acabei fazendo essa poesia para ela. E eu fico muito feliz de eu ter lançado. Anne, um beijo para você. E esse livro é um livro que é um livro muito especial para mim, porque não tem só poesias aqui dentro, tem uma parte de mim. Esse livro faz parte da minha história. E foi muito difícil de fazer ele, e eu não consegui gravar um vídeo falando sobre ele antes, mas esse livro é muito, muito, muito importante para mim e para a arte em si. É um livro que eu questiono mais as coisas do mundo, que é um livro que quando eu leio, muitas vezes me dá forças, porque posso estar num momento muito ruim, pensando que tudo é horrível, e aí eu lembro que não é assim, entendeu? Então, esse livro é tão especial para mim que foi eu mesmo que fiz a capa dele. A capa dele, eu que fiz a arte dele. Eu fui num programa chamado Canva, que eu tô anunciando aqui pra vocês, porque se você quiser fazer, vá fazer. E aí eu comecei a montar, junto com alguns elementos que tinha lá, e eu acabei fazendo o meu livro.
fiz na editora Wiclap, que é uma editora que ajuda autores independentes que não vão procurar outras editoras. E meu livro tá vendendo na Wiclap e na Amazon. Meu livro está na Amazon, eu tô muito feliz de estar realizando essa conquista. Ele tem praticamente, se eu não me engano, 30 poesias, 206 páginas. E tem uma frase aqui que eu coloquei no meu livro, no final, que eu levo ela pra vida, que é: qualquer um pode mudar o mundo se tiver uma caneta, um papel e um propósito. Você pode mudar o mundo se você tiver um propósito. Você nem precisa de um papel e uma caneta. Se você tiver um propósito na sua vida, você vai conquistar o que você quiser. Eu tenho o quê? Eu tenho 15 anos. Eu fiz 15 anos, né, dia 29 de agosto do ano passado. Eu lancei esse livro para minha família lá no meu aniversário. E eu nunca, em um momento, deixei que a minha idade, ou que a escola, ou que os outros falam de mim me atrapalhasse de seguir os meus sonhos. Então siga os seus sonhos e não deixe que desmotivem você. Fique perto de pessoas que te apoiem e que acreditem no seu potencial. Mas antes delas acreditarem no seu potencial, acredite você em si mesmo. Porque se você não acreditar em si mesmo, ninguém mais vai acreditar. No meu livro, eu estou muito feliz de ter realizado essa conquista. Então, meu livro é muito bom. Modéstia à parte, o meu livro é muito bom, com poesias que são muito íntimas e ao mesmo tempo, porque quando a gente escreve a gente se expõe, querendo ou não, a gente acaba expondo a nossa opinião e é preciso muita coragem para isso. Então são poesias muito íntimas, principalmente a da minha família. Amo o meu livro, eu amo ser quem eu sou, eu amo ser artista e eu agradeço a todas as pessoas que me ajudaram para que eu estivesse aqui hoje, me orgulhando, me tendo esse livro aqui nas minhas mãos. E se você quiser comprar o meu livro, eu vou deixar o link aqui nos comentários fixado da Amazon e da Wiclap. Você tem que fazer o cadastro lá no site direitinho, comprar o meu livro. Por favor, me marca lá no Instagram depois, quando você comprar. Quando, viu? Precisa comprar. Quando você comprar, que eu vou marcar você no meu stories depois, porque eu fico muito feliz de ver reações e mais. E, enfim, é só aproveitar a leitura. Um beijo, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz de compartilhar essa experiência com vocês. E até a próxima. Beijo, likes, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau!